Afundando no rio, o milionário é salvo por uma mendiga que desvia atrações mortais. A tempestade se aproximava como uma górgona sedenta de caos. Nuvens negras engoliam o céu e os raios iluminavam a cena de um milionário insensato atrás do volante. Gustavo, um homem que sempre teve tudo sob controle. O carro reluzente atravessava a estrada como um navio em mar aberto, mas a força da natureza não se importava com dinheiro. Antes que ele pudesse pensar em desacelerar, uma enxurrada violenta surgiu do nada, engolindo o asfalto e lançando o veículo contra a corrente do rio. O mundo virou um borrão de água e metal. A água invadiu o carro rapidamente, como um exército a conquistar um castelo. Gustavo sentia seu peito apertar ao perceber que a morte estava próxima. Não, não assim! Gritava para si mesmo, enquanto lutava para abrir a porta. Em vão, o desespero tomou conta. Ele se afundava na solidão, um homem com fortuna, mas sem chance alguma. Na sua mente, flashes de sua vida. Então, como se a própria sorte moldasse um ponto de virada, uma figura se lançou na correnteza. Uma menina pequena, com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. Lara. Ela se atirou no rio, determinado um furor nos olhos que refletia coragem e desespero. Gustavo não acreditava no que via. Era como um milagre. Ele assistiu enquanto a garotinha mergulhava sob a água, desaparecendo em meio aos peixes e detritos. Um momento depois, ela retornou. Seus pequenos punhos batessem freneticamente na janela do carro, estilhaçando o vidro com a força de um furacão. De repente, Gustavo sentiu uma mão puxando-o, um arrepio de esperança o invadindo. Lara o arrastou para fora, os dois emergindo como heróis de um conto improvável. Ele respirou fundo, o cheiro de terra molhada misturando-se com a adrenalina. Quando finalmente olhou ao redor, a menina já havia desaparecido na noite, como uma sombra absorvida pela escuridão. Por semanas, Gustavo ficou obcecado por encontrar a salvadora. Na mesa de "Você precisa parar com isso, Gust." Ela o pressionava, repleta de preocupação, mas Gustavo não podia ignorar a garota, porque contra todas as probabilidades, Lara era mais que uma sobrevivente. Ela representava um mistério intrincado que ele desejava desvendar. A busca o levou a modos inesperados de entender o mundo. Lara, ele descobriu, não tinha apenas uma história de coragem, mas também de tragédia, de perdas que deixaram marcas profundas. Cada descoberta incendiava a determinação de Gustavo, enquanto Denise ria das suas tentativas de ajudar a menina. "Você é um milionário, não um assistente social", dizia ela. Porém, quanto mais ele se aprofundava, mais claro se tornava que a vida de Lara era um eco de suas próprias lutas e medos. Ele começou a se preparar para a audiência de custódia. No entanto, os segredos do passado de Lara emergiram como sombras ameaçadoras, machucando a todos na sala. Quando a juíza finalmente fez sua escolha, a vitória de Gustavo foi ofuscada por novo. Dê só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Gustavo sentiu o peso de sua vitória se expandir na sala de audiência. A juíza havia lhe concedido a custódia de Lara, mas a alegria estava ausente. Ele não sabia como seguir em frente.
A menina estava agora sob sua responsabilidade, mas a luta dela estava longe de acabar. As feridas no passado de Lara continuavam a assombrá-la, e Gustavo não fazia ideia do que ele realmente precisava enfrentar. Quando a audiência terminou, ele e Denise decidiram ir a um café próximo para tentar digerir a nova situação. O cheiro de café fresco. Guste, você tem certeza de que está preparado para isso? Ela não é uma criança normal. Gustavo suspirou, olhando pela janela, notando como as nuvens pareciam ameaçadoras, como se o céu estivesse refletindo sua tempestade interna. Eu preciso dela, Denise. Eu só quero fazer o que é certo. Mas o que era certo? O que ele sabia sobre Lara? E, mais importante, quem era Lara realmente? Ele sabia que havia uma história por trás de seus olhos tristes, mas tudo parecia nebuloso. Naquela noite, enquanto Gustavo tentava fazer as pazes com seus pensamentos, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. A voz do outro lado era baixa e hesitante, mas cheia de urgência. Gustavo? É a Lara. Eu preciso de você agora. Coração disparado, ele não hesitou. Correu até a casa de Lara, o vento frio batendo em seu rosto, trazendo um alerta de que algo estava errado. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta, um sinal de que não havia nada normal acontecendo ali. Lara! Chamou, reverberando sua voz pelo pequeno espaço. A casa estava silenciosa, mas ele sentiu um arrepio na espinha, fechou a porta atrás de si e começou a explorar, cada passo ecoando em um silêncio angustiante. Ele subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso ansioso. Ao atingir o último andar, viu Lara encostada na parede, seus olhos cheios de lágrimas. Gustavo, eu não sabia como te contar. Sua voz estava trêmula, um medo dominando suas palavras. Antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, Lara soltou uma frase que fez o mundo de Gustavo desabar. Eles estão vindo atrás de mim. Meu pai, ele é um criminoso. Ele está preso, mas ainda tem pessoas que trabalham para ele. Eles acham que eu sei onde ele está. O sangue de Gustavo congelou. Um criminoso? Isso mudava tudo. Ele havia se distraído com a beleza do resgate, com a pureza da garota que havia lhe salvado. E agora o passado dela o atingia como um furacão. A porta foi arrombada com um estrondo e figuras sombrias entraram furiosas. Gustavo se posicionou protegendo Lara com seu corpo, enquanto sentia um nó na garganta. "Saia daqui! Vocês não têm nada com isso!" gritou, sua voz tremendo. "Saia do caminho, Sr. Carvalho! Queremos a garota! O que você sabe não importa!" A afirmação deles ressoou, fria e implacável. Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda a ponto de afogá-lo. Tudo estava mudando rapidamente, e o que ele imaginava como uma nova vida ao lado de Lara desmoronava em um momento. Ele se perguntou se havia tempo para escapar, se havia algum modo de salvar a todos, ou se esta era a última vez que veria a garota que lhe mostrou um novo significado de vida. O barulho dos homens à sua frente cortou o silêncio e, desesperado, ele puxou Lara para mais perto. Uma reviravolta cruel estava em andamento, um jogo perigoso que ele nunca imaginou entrar. A vida deles estava prestes a mudar para sempre, e Gustavo não sabia se sairia dessa intacto ou se a tempestade finalmente o consumiria de uma vez por todas. Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda prestes a afogá-lo. Ele olhou, estava prestes a abrir a boca, gritar, defender Lara, quando outro som cortou o ar. Uma sirene alta, se aproximando rapidamente. Era como se o tempo tivesse congelado por um instante. "Eles estão vindo atrás de mim!" A voz de Lara tremia. Gustavo puxou mais para perto.
mas seu olhar estava fixo na porta, em frente. O estrondo da entrada arrombada reverberava na sala e um grupo de homens armados entrou furiosamente, fazendo sombra à luz que ainda lutava para entrar pela janela. "Saia do caminho!" gritou um deles, apontando para Gustavo. "Não vou deixar você levar a Lara." As palavras escaparam da boca dele como um grito de desespero. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. Não era um grito que partiu o ar, mas o som do metal cortando a atmosfera. O homem que estava mais próximo de Gustavo caiu para trás, um olhar de choque estampado em seu rosto. O tempo pareceu parar. Um segundo se estendeu em uma eternidade. Gustavo se virou. Havia alguém na porta. Um homem alto, roupas escuras, um olhar que parecia calcular cada movimento. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", ele disse, a voz profunda, como um trovão, enquanto ele entrava. Momento a momento, a confusão se espalhou. As pessoas no ambiente começaram a murmurar, mas Gustavo estava fixo no novo intruso. "Quem é você?" ele se atreveu a perguntar. O homem ergueu uma mão e, rapidamente, o que parecia ser um celular para o ouvido. "A área está limpa", ele informou, sem tirar os olhos dos homens armados. Ao mesmo tempo, uma expressão de raiva começou a se espalhar pelo rosto deles. "Deixe a criança. Pode ir embora com o milionário." O silêncio era palpável. Gustavo não entendia. Do que estavam falando? Em um instante, Lara estava ao seu lado e no próximo estava sendo puxada para longe dele por alguém que claramente a conhecia. "Vão embora!" gritou Gustavo, mas sua voz parecia pequena diante do que estava acontecendo. As vozes dos homens armados começaram a ecoar novamente, mas a intenção deles agora parecia confusa. Ele então viu o homem do celular se aproximar, um sorriso malicioso fazendo seu rosto mudar de expressão. "Você realmente não sabe." "Sabe?" disse ele, olhando para Lara, que estava paralisada, o olhar fixo em seu salvador, mas com uma expressão de reconhecimento, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. "Do que você está falando?" Gustavo insistiu, o peito apertado, sentindo um nó na garganta. Uma verdade começava a se formar na mente dele. Foi então que o homem alta e bem vestido soltou a bomba. "Lara não é apenas uma viciada em fugas. Ela é a filha de um dos maiores chefes do crime desse país." As palavras soaram como um tiro disparado. Gustavo estava sem palavras. "Ela? A menina que o salvou? O que isso significava?" Sua mente corria a cada pensamento se embaralhando em um emaranhado de confusão e raiva. Por que ela nunca tinha mencionado isso? O que mais ele não sabia sobre ela? "Vocês vão continuar a se meter, e eu não vou prometer a segurança dela." "É melhor a criança voltar para casa", disse o homem, agora em pé entre os capangas e Lara. Mas Gustavo não estava disposto a deixá-la ir. "Ela não vai a lugar nenhum", gritou ele, o coração pulsando no peito. Mas a verdade o atingia como um soco no estômago. Poderia aprender a amar uma criança que tinha laços tão profundos com o crime? O homem olhou para os outros e fez um gesto de comando. Os capangas começaram a se afastar, mas Gustavo ainda estava parado, sua bravura vacilando diante da realidade que se firmava. Ele sentia o chão se mover sob seus pés. E no meio do caos e das tensões se quebrando, a história de Gustavo e Lara estava prestes a ser reescrita de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A vida deles não era mais sobre resgates heróicos, mas sim sobre um caminho perigoso que se desenrolava diante deles. Ele não sabia se conseguiriam sair disso juntos ou se cada passo os colocaria em uma armadilha ainda maior. E, no fundo, a pergunta permanecia:
Até onde Gustavo iria para proteger a menina que agora sabia ser muito mais complicada do que ele jamais poderia imaginar? Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda, prestes a afogá-lo. Ele olhou. A voz de Lara tremia. Gustavo a puxou mais para perto, mas seu olhar estava fixo na porta, em frente. O estrondo da entrada arrombada reverberava na sala e um grupo de homens armados entrou furiosamente, fazendo sombra à luz que ainda lutava para entrar pela janela. Saia do caminho, gritou um deles, apontando para Gustavo. Não vou deixar você levar a Lara. As palavras escaparam da boca dele como um grito de desespero. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. Não era um grito que partiu o ar, mas o som do metal cortando a atmosfera. O homem que estava mais próximo de Gustavo caiu para trás, um olhar de choque estampado em seu rosto. O tempo parecia parar. Um segundo se estendeu em uma eternidade. Gustavo se virou. Havia alguém na porta. Um homem alto, roupas escuras, um olhar que parecia calcular cada movimento. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele disse, a voz profunda como um trovão enquanto ele entrava. Momento a momento a confusão se espalhou. As pessoas no ambiente começaram a murmurar, mas Gustavo estava fixo no novo intruso. Quem é você? Ele se atreveu a perguntar. O homem ergueu uma mão e rapidamente, o que parecia ser um celular para o ouvido. A área está limpa, ele informou, sem tirar os olhos dos homens armados. Ao mesmo tempo, uma expressão de raiva começou a se espalhar pelo rosto deles. Deixe a criança. Pode ir embora com o milionário. O silêncio era palpável. Gustavo não entendia. Do que estavam falando? Em um instante, Lara estava ao seu lado e no próximo estava sendo puxada para longe dele por alguém que claramente a conhecia. Vão embora! Gritou Gustavo. Mas sua voz parecia pequena diante do que estava acontecendo. As vozes dos homens armados começaram a ecoar novamente, mas a intenção deles agora parecia confusa. Ele então viu o homem do celular se aproximar, um sorriso malicioso, fazendo seu rosto mudar de expressão. Você realmente não sabe, sabe? Disse ele, olhando para Lara, que estava paralisada, o olhar fixo em seu salvador, mas com uma expressão de reconhecimento, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Do que você está falando? Gustavo insistiu, peito apertado, sentindo um nó na garganta. Uma verdade começava a se formar na mente dele. Foi então que o homem alto e bem vestido soltou a bomba. Lara não é apenas uma viciada em fugas. Ela é a filha de um dos maiores chefes do crime desse país. As palavras soaram como um tiro disparado. Ela? A menina que o salvou? O que isso significava? Sua mente corria, cada pensamento se embaralhando em um emaranhado de confusão e raiva. Por que ela nunca tinha mencionado isso? O que mais ele não sabia sobre ela? Vocês vão continuar a se meter, e eu não vou prometer a segurança dela. É melhor a criança voltar para casa, disse o homem, agora em pé entre os capangas e Lara. Mas Gustavo não estava disposto a deixá-la ir. Ela não vai a lugar nenhum, gritou ele, o coração pulsando no peito, mas a verdade o atingia como um soco no estômago. Poderia aprender a amar uma criança que tinha laços tão profundos com o crime? O homem olhou para os outros e fez um gesto de comando. Os capangas começaram a se afastar, mas Gustavo ainda estava parado, sua bravura vacilando diante da realidade que se firmava. Ele sentia o chão se mover sob seus pés. Então, como um relâmpago em dia nublado, Lara olhou para Gustavo e com uma voz carregada de desespero declarou: Eu sei onde o meu pai escondeu a prova que ele precisa para escapar da prisão.
As palavras dela caíram no ar como uma bomba, mudando tudo. Gustavo se sentiu tonto. O quê? Do que você está falando? Ele queria entendê-la, mas sua mente estava em frangalhos. O que você quer dizer? Por que você escondeu isso de mim? A fúria e a dor borbulhavam dentro dele. Os homens armados hesitaram, e o homem de terno chamou a atenção de novo. Agora mais interessante. Isso muda tudo, ele disse calmamente, um sorriso se formando nos lábios. Se você tem essa informação, Lara, então nossa conversa acabou de começar. Gustavo tentou processar o que estava acontecendo. A luta não era somente sobre salvar a vida da garota. Agora era uma questão de lealdades, segredos e traições. Ele olhou para Lara, buscando entender, mas ela parecia perdida em seus próprios demônios. Com a situação à beira de um colapso, alguém disparou outra vez. O barulho ecoou pela sala e todos se viraram. O pânico tomou conta de Gustavo. Para onde isso estava indo? Lara agora estava no centro de uma luta muito maior, uma que ele não havia imaginado. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente conhecia? A garota que o salvou? Ou a filha de um criminoso? Enquanto a tensão crescia, Gustavo percebeu que entrar em um novo mundo significava que as linhas entre o bem e o mal estavam prestes a se borrar ainda mais. E no meio desse caos, ele tinha que decidir até onde estava disposto a ir para proteger a única pessoa que agora poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Gustavo estava paralisado. Sente. Estava prestes a abrir a boca, gritar, defender Lara quando outro som cortou o ar, uma sirene alta, se aproximando rapidamente. Era como se o tempo tivesse congelado por um instante. Eles estão vindo atrás de mim! A voz de Lara tremia. Gustavo a puxou mais para perto, mas seu olhar estava fixo na porta, em frente. O estrondo da entrada arrombada reverberava na sala, e um grupo de homens armados entrou furiosamente, fazendo sombra à luz que ainda lutava para entrar pela janela. "Saia do caminho!" gritou um deles, apontando para Gustavo. "Não vou deixar você levar a Lara." As palavras escaparam da boca dele como um grito de desespero. Então algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. Não era um grito que partiu o ar, mas o som do metal cortando a atmosfera. O homem que estava mais próximo de Gustavo caiu para trás, um olhar de choque estampado em seu rosto. O tempo parecia parar. Um segundo se estendeu em uma eternidade. Gustavo se virou. Havia alguém na porta. Um homem alto, roupas escuras, um olhar que parecia calcular cada movimento. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", ele disse, a voz profunda como um trovão, enquanto ele entrava. Momentos se desenrolavam e a confusão se espalhou. As pessoas no ambiente começaram a murmurar, mas Gustavo estava fixo no novo intruso. "Quem é você?" ele se atreveu a perguntar. O homem ergueu uma mão e rapidamente o que parecia ser um celular para o ouvido. "A área está limpa", ele informou, sem tirar os olhos dos homens armados. Ao mesmo tempo, uma expressão de raiva começou a se espalhar pelo rosto deles. "Deixa a criança, pode ir embora com o milionário." O silêncio era palpável. Gustavo não entendia do que estavam falando. Em um instante, Lara estava ao seu lado e no próximo estava sendo puxada para longe dele por alguém que claramente a conhecia. "Vão embora!" gritou Gustavo, mas sua voz parecia pequena diante do que estava acontecendo. As vozes dos homens armados começaram a ecoar novamente, mas a intenção deles, agora, parecia confusa.
Você realmente não sabe, sabe? Disse o homem de terno, olhando para Lara. O olhar dela era de reconhecimento, mas mistura de medo. Lara não é apenas uma viciada em fugas. Ela é a filha de um dos maiores chefes do crime desse país. As palavras soaram como um tiro disparado. O choque em Gustavo foi palpável. O quê? Ele exclamou, a incredulidade se transformando em uma tempestade de emoções. A menina que o salvou, ela tinha um pai envolvido no crime? Uma cólera fria se apoderava dele sem que ele pudesse evitar. Por que você não me contou? Ele gritou. Mas Lara apenas abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não era apenas a traição dela que doía, mas a revelação de um mundo que ele havia ignorado. A tensão tomou conta do ambiente e, de repente, um dos homens armados começou a rachar o silêncio, falando com um tom de desdém. Então você sabe como funciona, garota. O que quer fazer? Ajudar seu pai ou terminar como seu amigo ali? Ele apontou para o corpo no chão. E como um clarão de verdade, tudo se transformou novamente. Espere, Lara pode não ser quem você pensa, disse o homem misterioso, interrompendo a conversa. Ela pode ser uma chave para tudo isso, ou um fardo imenso. O que você prefere, Gustavo? Aquilo fez o chão tremer sob os pés de Gustavo. Ele olhou para Lara buscando alguma resposta, mas a garota parecia perdida. O homem de terno continuou. Ela tem a informação que pode livrar um monte de pessoas, ou condená-la para sempre. Gustavo sentiu um nó na garganta. O peso da decisão caía sobre ele como uma avalanche. De repente, a confusão virou um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. Lara tinha algo que poderia mudar tudo, mas era uma moeda de troca perigosa. Ele não sabia em quem confiar. O passado dela se misturava com o dele, tudo emaranhado por lealdades. E neste momento, tudo parecia ameaçado. Eles estão chegando! Exclamou Lara, o pânico invadindo seu olhar. Tudo estava se movendo rapidamente. E Gustavo tinha que decidir, mas tempo estava se esgotando. A grande questão ecoava em sua cabeça. Até onde ele iria para proteger a garota, que agora sabia ser muito mais complicada do que ela jamais poderia imaginar? Lara, diga-me o que fazer, ele pediu. A urgência nas palavras. E enquanto o caos se desenrolava, o mistério mais profundo se formava, envolvendo-os em uma rede de verdades ocultas e traições. Com cada decisão à distância de um tiro, Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda prestes a afogá-lo. Ele olhou fixamente para os homens à sua frente, notando como suas expressões eram frias, calculistas. Estava prestes a abrir a boca, gritar, defender Lara, quando outro som cortou o ar. Uma sirene alta se aproximando rapidamente. A voz de Lara tremia. Gustavo a puxou mais perto, mas seu olhar estava fixo na porta. O estrondo da entrada arrombada reverberava na sala, e um grupo de homens armados entrou furiosamente, fazendo sombra à luz que ainda lutava para entrar pela janela. "Saia do caminho!" gritou um deles, apontando para Gustavo. "Não vou deixar você levar a Lara." As palavras escaparam da boca dele como um grito de desespero. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. Não! Era um grito que partiu o ar, mas o som do metal cortando a atmosfera. O homem que estava mais próximo de Gustavo caiu para trás, um olhar de choque estampado em seu rosto. O tempo parecia parar. Um segundo se estendeu em uma eternidade. Gustavo se virou. Havia alguém na porta. Um homem alto, roupas escuras,
um olhar que parecia calcular cada movimento. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele disse, a voz profunda como um trovão enquanto ele entrava. Momentos se desenrolavam e a confusão se espalhou. As pessoas no ambiente começaram a murmurar, mas Gustavo estava fixo no novo intruso. Quem é você? Ele se atreveu a perguntar. O homem ergueu uma mão e, rapidamente, o que parecia ser um celular para o ouvido. A área está limpa, ele informou, sem tirar os olhos dos homens armados. Ao mesmo tempo, uma expressão de raiva começou a se espalhar pelo rosto deles. Deixe a criança. Pode ir embora com o milionário. O silêncio era palpável. Gustavo não entendia. Do que estavam falando? Em um instante, Lara estava ao seu lado e no próximo estava sendo puxada para longe dele por alguém que claramente a conhecia. Vão embora! Gritou Gustavo, mas sua voz parecia pequena diante do que estava acontecendo. As vozes dos homens armados começaram a ecoar novamente, mas a intenção deles agora parecia confusa. Você realmente não sabe, sabe? Disse o homem de terno, olhando para Lara. O olhar dela era de reconhecimento, mas mistura de medo. Lara não é apenas uma viciada em fugas. Ela é a filha de um dos maiores chefes do crime desse país. As palavras soaram como um tiro disparado. O choque em Gustavo foi palpável. O quê? Ele exclamou, a incredulidade se transformando em uma tempestade de emoções. A menina que o salvou. Ela tinha um pai envolvido no crime? Uma cólera fria se apoderava dele sem que ele pudesse evitar. Por que você não me contou? Ele gritou. Mas Lara apenas abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não era apenas a traição dela que doía, mas a revelação de um mundo que ele havia ignorado. A tensão tomou conta do ambiente e, de repente, um dos homens armados começou a rachar o silêncio, falando com um tom de desdém. Então você sabe como funciona, garota. O que quer fazer? Ajudar seu pai ou terminar como seu amigo ali? Ele apontou para o corpo no chão e, como um clarão de verdade, tudo se transformou novamente. Espere, Lara pode não ser quem você pensa, disse o homem misterioso, interrompendo a conversa. Ela pode ser uma chave para tudo isso, ou um fardo imenso. O que você prefere, Gustavo? Aquilo fez o chão tremer sobre os pés de Gustavo. Ele olhou para Lara, buscando alguma resposta, mas a garota parecia perdida. O homem de terno continuou. Ela tem a informação que pode livrar um monte de pessoas, ou condená-la para sempre. Gustavo sentiu um nó na garganta. O peso da decisão caía sobre ele como uma avalanche. De repente, a confusão virou um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. Lara tinha algo que poderia mudar tudo, mas era uma moeda de troca perigosa. Ele não sabia em quem confiar. O passado dela se misturava com o dele, tudo emaranhado por lealdades. E neste momento, tudo parecia ameaçado. Eles estão chegando! Exclamou Lara, o pânico invadindo seu olhar. Tudo estava se movendo rapidamente, e Gustavo tinha que decidir, mas tempo estava se esgotando. A grande questão ecoava em sua cabeça. Até onde ele iria para proteger a garota, que agora sabia ser muito mais complicada do que ele jamais poderia imaginar? Lara, diga-me o que fazer, ele pediu, a urgência nas palavras. E enquanto o caos se desenrolava, um mistério mais profundo se formava, envolvendo-os em uma rede de verdades ocultas e traições. Nesse instante, um estrondo cortou o ar,
e uma nova figura apareceu na porta. Um homem de rosto familiar, um sorriso que Gustavo reconhecia. Era o ex-melhor amigo de Gustavo, Rafael. Surpresa, né? O que você não sabia, meu amigo, é que eu sou quem fez o seu negócio de petróleo acontecer. E sou o verdadeiro chefe do crime que você agora enfrenta. O mundo de Gustavo desabou. Ele olhou para Lara, depois para Rafael, que agora se revelava como mentor do passado complicado dela. As pés. O que mais ele não sabia? Os homens que antes eram a ameaça, agora pareciam figuras pequenas diante de uma traição maior. O que significava tudo isso para Lara? Para eles dois? Gustavo sentiu o chão se mover sob seus pés, um abismo se abrindo ao seu redor. Ele teria que escolher: confiar em Lara e encarar a verdade, ou se voltar contra quem poderia mudar tudo. A tensão crescia, e agora, mais do que nunca, ele sabia que a história estava apenas começando. Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda prestes a afogá-lo. Ele olhou para Rafael, o ex-melhor amigo, que agora se revelava como parte do enigma que envolvia Lara. O coração de Gustavo batia forte, uma mistura de incredulidade e raiva. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz tremendo. Rafael sorriu de forma arrogante. "Surpresa, não é? Sempre soube que você estaria em apuros, meu amigo. E olha só, encontrei a melhor isca. E aparentemente você se apaixonou por ela." Gustavo sentiu um nó no estômago. "Você tá brincando? Lara não é um peão no seu jogo. Ela precisa de proteção." Seus olhos se fixaram em Lara, que estava paralisada, o olhar entre medo e confusão. "O que você quer que eu faça?" Rafael insistiu, avançando um passo. "Ela é uma mercadoria valiosa agora. Você sabe que seu pai está atrás dela." Lara, ainda em choque. "Não, comprei de sopa." 82. 50 primeira parte de Banterada com Bia e Baixa. Esse propósito tremendo. Eu e mesmo. Somos rapazes até 79. O efeito da HCA. Estará em choque e muito bom. Tem capaz impressionantes passos e magistrados. Tentaram ter o próprio Panela de Juboca. Sim, tem para atizar ele, você e muito bem. Porém, o Herão revela Biara e usa 1000 ins. Olhou para Gustavo e então para Rafael. "Você não é o que eu pensei que era." Sua voz gritou Rafael. "Seu pai pode estar atrás de você, mas isso não importa mais. O que interessa é o que você pode fazer por nós." Gustavo, num rompante de proteção, deu um passo à frente, posicionando-se entre Lara e Rafael. "Chega! Você não vai usar a Lara como um objeto." A tensão no ar era palpável. Ele sabia que o movimento em falso poderia levar a um desastre. Então, do nada, um som estrondoso cortou o ar. A porta explodiu em pedaços e mais homens armados invadiram o local, suas vozes ecoando, exigindo ordens. Tudo estava acontecendo rápido demais. "Fuja, Lara!" gritou Gustavo, empurrando-a para o lado. Mas antes que eles pudessem se mover, um tiro ecoou. O bateu de um corpo caindo soou como um forte temporal. A cena estourou em caos. Gustavo viu um dos homens caindo, cercado por fumaça e terror. Lara gritou, espremendo-se contra a parede,
enquanto Gustavo se virava, procurando uma saída. Mas então, o que mais o surpreendeu foi ver Rafael na linha de fogo, parado, impassível. "Não!" gritou Gustavo, percebendo que Rafael estava na mira. Mas o amigo não se moveu. Um sorriso sádico se espalhou pelo seu rosto enquanto ele ergueu uma mão, cumprimentando um dos homens armados. "Estamos do mesmo lado agora", disse ele, com um brilho de traição em seus olhos. O choque fez o coração de Gustavo parar. Tudo ao seu redor parecia uma montagem em câmera lenta. "Rafael, você está com eles?" Suas palavras saíram arrastadas, seu mundo desmoronando. "Sim, Gustavo. Você nunca percebeu que era tudo um plano?" Rafael riu, um som frio e cru. "Usei você para me aproximar de Lara. Seu pai e eu temos negócios inacabados." As palavras deixaram Gustavo sem ar. O que estava acontecendo? A traição se desenrolava diante dele como uma cena de filme de terror. Lara olhou para Gustavo, os olhos arregalados, e ele sentiu a pressão aumentar em seu peito. Rafael gesticulou para os homens armados que começaram a se aproximar lentamente. "Agora, entrega a informação que você tem sobre a prova, Lara, e poderemos deixar você em paz. Caso contrário," ele apontou para o caos, rindo. "Você sabe o que acontece com quem não coopera." Gustavo sentia o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Lara, buscando uma resposta. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. As vozes dos homens dominavam o ambiente, e a tensão tornava tudo ainda mais insuportável. "Diga-me a verdade, Lara", implorou, o pânico misturando-se à determinação. Ele não sabia se estava pronto para o que estava prestes a ouvir. O olhar de Lara era de profundo desespero. Eu só queria te proteger, Gustavo. Nunca pensei que isso iria escalar tão rápido." Ela hesitou, mas algo nos seus olhos fez Gustavo acreditar que havia muito mais ali. Algo que poderia mudar tudo. O mistério se embrenhava na atmosfera, as peças se movendo como um quebra-cabeça inacabado. E no momento em que tudo parecia perdido, Lara fechou os olhos e disse uma frase que puxou o tapete debaixo dele. "A prova está enterrada sob a nossa antiga escola, mas eu sou a verdadeira herdeira do crime." O silêncio foi ensurdecedor. Tudo ao redor desmoronou enquanto Gustavo tentava entender. A vida dele, a conexão com Lá. Ela era mais complexa do que ele podia imaginar. E agora o quê? Até onde ele iria para proteger quem ele amava, quando tudo o que sabia se transformava em poeira diante de seus olhos? Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda, prestes a afogá-lo. Ele olhou para Rafael, o ex-melhor amigo que agora se revelava como parte do enigma que envolvia Lara. O coração de Gustavo batia forte, uma mistura de incredulidade e raiva. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz tremendo. Rafael sorriu de forma arrogante. "Surpresa, não é? Sempre soube que você estaria em apuros, meu amigo. E olha só, encontrei a melhor isca. E aparentemente você se apaixonou por ela." Gustavo sentiu um nó no estômago. "Você tá brincando? Lá não é um peão no seu jogo. Ela precisa de proteção." Seus olhos se fixaram em Lara, que estava paralisada, o olhar entre medo e confusão. "O que você quer que eu faça?" Rafael insistiu, avançando um passo. "Ela é uma mercadoria valiosa agora. Você sabe que seu pai está atrás dela." Lara, ainda em choque, olhou para Gustavo e então para Rafael. "Você não é o que eu pensei que era." Sua voz saiu num sussurro quebrada pela tristeza. "Você não sabe de nada, garota!" gritou Rafael. "Seu pai pode estar atrás de você, mas isso não importa mais.
O que interessa é o que você pode fazer por nós. Gustavo, num rompante de proteção, deu um passo à frente, posicionando-se entre Lara e Rafael. Chega! Você não vai usar a Lara como um objeto. A tensão no ar era palpável. Ele sabia que um movimento em falso poderia levar a um desastre. Então, do nada, um som estrondoso cortou o ar. A porta explodiu em pedaços. E mais homens armados invadiram o local, suas vozes ecoando, exigindo ordens. Tudo estava acontecendo rápido demais. Fuja, Lara! Gritou Gustavo, empurrando-a para o lado. Mas antes que eles pudessem se mover, um tiro ecoou. O bateu de um corpo caindo soou como um forte temporal. A cena estourou em caos. Gustavo viu um dos homens caindo, cercado por fumaça e terror. Lara gritou, espremendo-se contra a parede, enquanto Gustavo se virava procurando uma saída. Mas então, o que mais o surpreendeu foi ver Rafael na linha de fogo, parado impassível. Não! Gritou Gustavo, percebendo que Rafael estava na mira. Mas o amigo não se moveu. Um sorriso sádico se espalhou pelo seu rosto enquanto ele ergueu uma mão, cumprimentando um dos homens armados. Estamos do mesmo lado agora, disse ele, com um brilho de traição em seus olhos. O choque fez o coração de Gustavo parar. O mundo ao seu redor parecia uma montagem em câmera lenta. Rafael, você está com eles? Suas palavras saíram arrastadas, seu mundo desmoronando. Sim, Gustavo, você nunca percebeu que era tudo um plano? Rafael riu, um som frio e cru. Usei você para me aproximar de Lara. Seu pai e eu temos negócios inacabados. As palavras deixaram Gustavo sem ar. O que estava acontecendo? A traição se desenrolava diante dele como uma cena de filme de terror. Lara olhou para Gustavo, depois para Rafael, o olhar dele se cruzando. Nela, o medo se misturava com a determinação. A situação estava mudando muito rápido. Antes que Gustavo pudesse pensar em um plano, Lara avançou, sua voz firme, cheia de resolução. Se você acha que vai me fazer de marionete, está enganado, Rafael. O olhar dela era desafiador. Eu sou muito mais do que você pode imaginar. E então, um evento inesperado irrompeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala. As paredes tremeram, destroços de poeira caíram do teto. Gustavo se jogou sobre Lara, protegendo-a de qualquer forma. O caos era aterrador e a visão ficou embaçada por fumaça. Quando a poeira finalmente assentou, Gustavo tentou se levantar, os ouvidos ainda zumbindo. Olhando em volta, ele percebeu que não era só uma explosão qualquer, era uma armadilha. Olhando rápido, ele viu um grupo de homens em roupas civis, com armas melhores, cercando Rafael. Chega, Rafael! O jogo acabou. Um deles disse enquanto avançava. O recém-chegado parecia saber exatamente o que estava fazendo. A verdadeira intenção estava se revelando aos poucos. Rafael, com um semblante de incredulidade, olhou para eles. O que vocês estão fazendo aqui? Ele parecia em choque. O jogo que pensava jogar estava saindo de controle. Enquanto isso, Gustavo segurou Lara ainda mais firme, os olhos dela brilhando com uma nova esperança e, ao mesmo tempo, uma sombra de culpa. Você sabia disso, não sabia? Perguntou. Ela hesitou, cercada entre o passado e o presente. Então Lara, num tom de voz tremido, respondeu. Eu sabia. Eu só não queria que isso acontecesse. Eu não queria que você se colocasse em perigo, Gustavo. O veneno da verdade estava começando a se espalhar. Gustavo ficou em silêncio, sem saber como responder a isso. A confusão reinava e tudo estava mudando novamente. Rafael, vendo que suas opções estavam escassas, tentou negociar. Vocês não sabem com quem estão lidando. Não querem entrar nessa guerra.
As coisas escalaram rapidamente, com todos prontos para lutar. Mas, em meio ao tumulto, o que mais intrigou Gustavo foi o olhar de Lara. Ele sentiu que havia uma verdade mais profunda. O passado dela estava cada vez mais entrelaçado com o que estava acontecendo. E ele se perguntou, até onde isso realmente iria levá-los todos? A tensão explodiu novamente, e a única pergunta que ecoava na mente de Gustavo era: eles conseguiriam sair dessa juntos? Ou tudo terminaria em tragédia? Gustavo estava paralisado, sentindo o desespero crescer como uma onda prestes a afogá-lo. Ele olhou para Rafael, o ex-melhor amigo que agora se revelava como parte do enigma que envolvia Lara. O coração de Gustavo batia forte, uma mistura de incredulidade e raiva. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz tremendo. Rafael sorriu de forma arrogante. "Surpresa, não é? Sempre soube que você estaria em apuros, meu amigo. E olha só, encontrei a melhor isca. E aparentemente você se apaixonou por ela." Gustavo sentiu um nó no estômago. "Você está brincando? Lara não é um peão no seu jogo. Ela precisa de proteção." Seus olhos se fixaram em Lara, que estava paralisada, o olhar entre medo e confusão. "O que você quer que eu faça?" Rafael insistiu, avançando um passo. "Ela é uma mercadoria valiosa agora. Você sabe que seu pai está atrás dela." Lara, ainda em choque, olhou para Gustavo e então para Rafael. "Você não é o que eu pensei que era." Sua voz saiu num sussurro, quebrada pela tristeza. "Você não sabe de nada, garota!" gritou Rafael. "Seu pai pode estar atrás de você, mas isso não importa mais. O que interessa é o que você pode fazer por nós." Gustavo, num rompante de proteção, deu um passo à frente, posicionando-se entre Lara e Rafael. "Chega! Você não vai usar a Lara como um objeto." A tensão no ar era palpável. Ele sabia que um movimento em falso poderia levar a um desastre. Então, do nada, um som estrondoso cortou o ar. A porta explodiu em pedaços e mais homens armados invadiram o local, suas vozes ecoando, exigindo ordens. Tudo estava acontecendo rápido demais. "Fuja, Lara!" gritou Gustavo, empurrando-a para o lado. Mas antes que eles pudessem se mover, um tiro ecoou. O bateu de um corpo caindo soou como um forte temporal. A cena estourou em caos. Gustavo viu um dos homens caindo, cercado por fumaça e terror. Lara gritou, espremendo-se contra a parede, enquanto Gustavo se virava, procurando uma saída. Mas então, o que mais o surpreendeu foi ver Rafael na linha de fogo, parado impassível. "Não!" gritou Gustavo, percebendo que Rafael estava na mira. Mas o amigo não se moveu. Um sorriso sádico se espalhou pelo seu rosto, enquanto ele ergueu uma mão, cumprimentando um dos homens armados. "Estamos do mesmo lado agora", disse ele, com um brilho de traição em seus olhos. O choque fez o coração de Gustavo parar. O mundo ao seu redor parecia uma montagem em câmera lenta. "Rafael, você está com eles!" Suas palavras saíram arrastadas, seu mundo desmoronando. "Sim, Gustavo. Você nunca percebeu que era tudo um plano." Rafael riu, um som frio e cru. "Usei você para me aproximar de Lara. Seu pai e eu temos negócios inacabados." As palavras deixaram Gustavo sem ar. O que estava acontecendo? A traição se desenrolava diante dele como uma cena de filme de terror. Lara olhou para Gustavo, depois para Rafael, o olhar deles se cruzando.
Nela, o medo se misturava com a determinação. A situação estava mudando muito rapidamente. Mas antes que Gustavo pudesse pensar em um plano, Lara avançou, sua voz firme, cheia de resolução. Se você acha que vai me fazer de marionete, está enganado, Rafael. O olhar dela era desafiador. Eu sou muito mais do que você pode imaginar. Uma explosão de adjetivos pesou no ar, mas o verdadeiro impacto veio quando ela acrescentou: eu sei sobre o seu plano. Sei que você está atrás não só de mim, mas do meu pai. Ele não é o que você pensa. As palavras dela cortaram como uma faca. Foi como fogos de artifício explodindo em um céu sombrio. Gustavo se despediu do desespero e tomou a coragem. O que você está dizendo, Lara? O que você sabe que nós não sabemos? O pânico a envolvia e ele podia ver isso. Meu pai não é só um criminoso. Ele é um agente infiltrado. Os crimes que você acha que ele cometeu foram, na verdade, para derrubar uma rede muito maior. Uma operação secreta que Rafael aqui não tem ideia. A revelação pairou no ar como um relâmpago. Um silêncio profundo se instalou. Rafael arregalou os olhos, confuso e furioso. Você está mentindo! Gritou, mas a incerteza permeava sua voz. Gustavo não sabia como assimilar o que acabara de ouvir. Ele olhou para Lara, buscando certezas, mas encontrou apenas uma tempestade interna. É verdade, ela disse, se aproximando de Gustavo, uma nova luz em seu olhar. Eu não podia te contar. Meu pai me pediu para ficar longe. Ele tem inimigos, e eu sou um alvo agora. O que você achou que era uma simples vida de mendiga era só uma máscara. O que ela revelou abalou as fundações de sua realidade. A voz de Rafael se elevou, quase inaudível no meio do caos. E agora? Você quer que eu acredite em você? Você está tentando me fazer parecer um idiota? Ele estava no limite. Os homens atrás de você não são só criminosos. Eles são a verdadeira polícia do crime. E meu pai está se infiltrando neles. E você acabou de abrir a porta para o inferno. Ela concluiu. Todo o ar foi expelido do peito de Gustavo. Como assim? Ele estava lutando não apenas contra os inimigos de Lara, mas agora se via imerso em um jogo de gato e rato que nem tinha ideia de como começaram. A intensidade aumentava e a tensão explodia. Horas se transformavam em segundos e o tempo estava se esgotando. Gustavo olhou em volta. A realidade começava a tomar forma. O fogo de traição queimava ao seu redor. E a pergunta gritava em sua cabeça. Todas as suas certezas foram desfeitas. Quem eram realmente esses estranhos que o cercavam? E o que mais estava oculto nessa história que se desdobrava diante de seus olhos? Que outras verdades estavam à espreita na escuridão? Gustavo estava quase desabando sob o peso das revelações e do caos ao seu redor. Ele olhou para Rafael, que agora era uma sombra do amigo que um dia conhecera. Você usou a gente, não é? As palavras saíram como uma lâmina afiada. O rosto de Rafael não mostrava arrependimento, apenas um brilho de frieza. Essa não é a hora para sentimentalismo, Gustavo. Rafael retrucou, insensível. Acredita que eu deixaria uma oportunidade escapar? Lara é a chave para nós dois. E você? Bem, você foi só um bônus. A pressão aumentava. Gustavo sentiu o coração disparar. Havia fogo de traição no ar, mas havia algo mais. Um desejo feroz de proteger Lara. Ela não é uma ferramenta.
Você não pode fazer isso! E quem vai nos parar? A voz de Rafael subiu, provocativa. Você? Com o que você tem? Você está nesse jogo maior do que imagina, amigo. Lara avançou, a determinação em seus olhos reluzindo. Chega, Rafael! Você não sabe com quem está lidando. Ela se virou para Gustavo, a urgência pairando no ar. Precisamos fazer algo antes que isso fique ainda pior. Não podemos ficar aqui. E sem hesitação, Gustavo puxou Lara para seu lado. Os dois prontos para a ação. O som do caos explodiu quando os homens armados começaram a se mover. A tensão era palpável, cada segundo se arrastando, enquanto o destino deles parecia se entrelaçar com as balas que rugiam ao fundo. Vamos para as escadas! Agora! Gritou Gustavo, enquanto agarrava a mão de Lara, puxando-a na direção da saída. Mas a porta foi bloqueada. Os homens armados estavam próximos, as vozes ecoando em ordens confusas. Gustavo sentiu o nervosismo apertar seu peito. O mundo que conhecia estava desmoronando. Precisamos de um plano. Lara, o que você sabe sobre seu pai? Ela respirou fundo, a determinação de antes, deixando uma pequena luz na escuridão. Ele deixou pistas. Um antigo esconderijo. Podemos encontrar as provas que precisamos e ainda dar um golpe neles. Precisamos sair daqui. Os homens à frente gritaram ordens e Gustavo se preparou. Ele estava prestes a agir quando Rafael, dominado pela incerteza, fez um movimento. Esperem, eu não estou aqui apenas para ser um capanga, eu posso ajudar. O olhar de Lara foi de incredulidade. Agora você quer ser parte da solução? A desconfiança ecoava em sua voz. Gustavo hesitou. A mente fervilhava. O destino deles dependia de tão pouco. Estava numa linha tênue entre confiar ou não. Mas o tempo estava se esgotando. Raquel, o que você sabe? O que mais está em jogo aqui? Antes que Rafael pudesse responder, uma nova série de tiros disparou. A sala encheu-se com gritos e o eco do pânico tomou conta. Em um momento, a cena virou um campo de batalha. Gustavo e Lara foram forçados a correr, a adrenalina fluindo através deles enquanto se esquivavam dos perigos. No entanto, a saída estava próxima. Havia uma janela. Uma ideia. Lara, vamos! Ele a puxou. E os dois se jogaram para fora, a liberdade à vista. O céu estava carregado, mas eles estavam juntos, respirando ao mesmo tempo, buscando a luz que ainda restava. Do lado de fora, eles se viram em um beco, o cheiro de fumaça e tensão ainda no ar. Mas não havia tempo para olhar para trás. Eles começaram a correr, os passos ecoando nas pedras sujas da calçada. Temos que chegar à escola, disse Lara, olhando rapidamente para Gustavo. Se encontrarmos as provas, poderemos não apenas nos salvar, mas derrubar Rafael e os outros. A determinação dela era contagiante, e Gustavo sentiu que a esperança acendia uma centelha em seu peito. Ainda perseguidos, eles correram em direção ao passado, o som dos passos dos homens armados desaparecendo gradualmente atrás deles. Mas em meio àquela fuga frenética, uma pergunta pairava na mente de Gustavo. Conseguiriam escapar das garras do passado e lutar pelo futuro que ainda está? O que significava essa nova conexão? Gustavo sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Mas, enquanto corriam juntos, lado a lado, havia uma sensação de que, pelo menos, estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Então, antes de tudo se desvanecer, uma decisão crucial surgiu na mente deles. A vida não era apenas sobre os erros do passado. Era sobre o amor,
a esperança e a coragem de arriscar tudo para mudar o próprio destino. E você? Está pronto para essa jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.